E mais uma lista de filmes que precisam ser redescobertos, meus papinhos. Vamos lá? Black Christmas, de 1974. E aqui a nossa trama acompanha um grupo de estudantes universitários que começam a receber ali uns telefonemas muito perturbadores e obscenos de um agressor desconhecido. Conforme as garotas vão desaparecendo, a tensão começa a aumentar e o medo de que o assassino esteja dentro da própria casa se torna ali uma coisa insuportável. Esse filme é considerado um dos precursores do gênero slash e ele subverteu as expectativas do terror ao situar uma série de assassinatos brutais em um cenário bem festivo e familiar, né? Uma casa de irmandade durante ali as férias de Natal. O Bob Clark, o diretor, mais tarde, dirigiu filmes assim de grande sucesso, que inclusive são a Christmas Story, né, que demonstrou ali que ele gosta de criar esse suspense, essa atmosfera pesada, sabe? É muito legal. O elenco, ele é notável, a gente tem a Olivia Hussey, que havia ali ganhado fama mundial com a Julieta e o Romeu, de 1968. E aqui ela tá entregando uma performance assim maravilhosa, ao mesmo tempo que ela é vulnerável, ela é muito convincente como protagonista. Então assim, vale muito a pena. A gente também tem a Margot Kidder, né, que antes de se tornar a Lois Lane do Superman em 1978, ela tá trabalhando aqui nesse filme. É que esse filme foi inspirado numa lenda urbana, numa série de assassinatos ali que ocorreram no Canadá. E assim, a fotografia desse filme também, meus papinhos, ela é muito legal. Tirando que a trilha sonora também acho que é excelente. O Black Christmas, ele é super frequentado ali, né, durante a época do Natal. Porém, ele é um filme que, assim, vale muito a pena vocês colocarem ali para assistir. O próximo filme é Fantasma, de 1979. A história segue o Jody e seu irmão Mike, que começam a investigar uma misteriosa funerária local. E eles descobrem esse sinistro agente funerário, que é o Tellman. Eles descobrem que esse homem está transformando os corpos dos mortos em escravos anões e que essa série de eventos aterrorizantes estão correndo nesse local envolvendo esferas voadoras. Gente, esse é um filme de terror misturado com ficção científica que é maravilhoso. O diretor do filme é o Don Coscarelli, né, que criou esse universo completamente bizarro e ele criou ali com seu orçamento bem limitado, gente. Mas é maravilhoso. A estética desse filme e a fotografia é muito legal. O Angus Scream se torna esse ícone de terror com essa performance dele super imponente, assustadora, como um homem alto, né? É muito engraçado que quando eu assisti esse filme, eu falei assim: caraca, se eu visse um cara desse parado olhando pra mim desse jeito, provavelmente eu já teria, né, dado um jeito de ir embora da cidade. Ele tem esse olhar mais penetrante, ele tem essa voz muito grave, né? É maravilhoso. O Michael Baldwin e o Reg Bannister também se destacam muito. Essa relação deles dois como irmãos, que estão tentando desvendar o mistério, ela é muito real, essa ligação dos dois. Então eu acho que é um ponto muito positivo. E claro, né, gente, toda essa criação das esferas assassinas acabaram marcando aí nossa cultura pop, né? Porque são elementos visuais mais reconhecidos para quem gosta dessa franquia dos filmes. Vale muito a pena assistir, gente. O próximo é The Challenging, de 1980. E aqui a gente vai acompanhar o John Russell, né, que é um compositor que acaba se mudando para essa mansão isolada ali em Seattle após essa trágica morte da sua esposa e da filha em um acidente. No entanto, ele começa a descobrir que a casa ela é assombrada pelo fantasma de uma criança que está buscando ali vingança por um crime bem terrível que aconteceu. E, gente, o Peter Medic, que dirigiu o filme, ele tem uma sensibilidade muito notável, porque esse filme, ele exala horror gótico. Ele utiliza, assim, de forma muito legal, todo o design e o som para que os movimentos da câmera criem essa sensação de pavor, sabe? Ele não usa jump scare, mas toda... eu gosto de filmes um pouco mais tranquilos. Esse filme, ele é um pouco mais tranquilo, só que ele te causa muito pavor, ele te causa uma sensação
ruim, sabe, quando você tá assistindo. E o George Scott, né, ele é um ator renomado que acabou vencendo o Oscar depois, né? Aqui ele tá entregando uma performance muito boa. Ele tá muito crível, a gente vê ele dilacerado pela dor, né, por toda essa atormentação sobrenatural. É muito, muito bom. E tem outra coisa, esse filme, ele é baseado supostamente em eventos reais que foram vivenciados pelo roteirista Rochelle Hunter, que alegou ali, né, ter experimentado alguns fenômenos paranormais numa mansão ali em Denver. E, gente, é muito bom. Tem a cena da bola quicando na escada, que é um dos momentos mais icônicos do filme. Vale muito, muito a pena, meus papinhos. Esse próximo filme, eu acho que muitos de vocês já conhecem, que é A Bruma Assassina, de 1980. E ele é um sucesso do John Carpenter. A história acaba se passando numa pequena cidade costeira de Anthony Bay, na Califórnia, que acaba preparando-se para celebrar o seu centenário. Só que, no entanto, uma névoa muito misteriosa e sobrenatural começa a envolver a cidade, né? Trazendo ali consigo fantasmas vingativos de marinheiros que foram traídos e assassinados pelos fundadores da cidade há muitos séculos atrás. O John Carpenter, que além de dirigir, ele coescreveu o roteiro com a Deborah Hill, que compôs a trilha sonora icônica desse filme. Gente, ela é um filme muito bom de suspense, que tem essa direção um pouco mais minimalista, mas o uso dos efeitos práticos e da iluminação contribui muito para essa atmosfera sombria. E, gente, o elenco conta com a Jamie Lee Curtis, né, que tá aqui, o Janet Leigh, a Adrienne Barbeau, o Tom Atkins, nossa, Tom Atkins ali, isso da Noite dos Arrepios, né, completam ali o nosso elenco. E engraçado porque o Carpenter reescreveu e filmou partes muito significativas do filme após uma primeira exibição teste, por ter sido recebida de uma forma muito morna, né, pelos telespectadores. Então ele adicionou mais cenas de gore, né, mais suspense, e esse filme acabou se tornando esse clássico cult, né? E ele é muito lembrado por essa sua trilha sonora, então assim, vale muito a pena, assistam. Próximo filme, meus papinhos, é Alice, Querida Alice, de 1976. E a trama se passa numa comunidade católica e segue essa família muito disfuncional. Quando a irmã mais nova, Karen, ela acaba sendo assassinada na sua primeira comunhão, a principal suspeita recai sobre a sua irmã mais velha, a Alice. Uma garota ali um pouco perturbada, um pouco problemática. No entanto, conforme os assassinatos continuam, fica claro que há algo muito mais sombrio em jogo. E a verdade, meus papinhos, pode ser muito mais perturbadora do que vocês imaginam. Esse filme, ele tem muitos elementos góticos, muitos elementos de terror psicológico, né? Tem muita crítica religiosa. E o Alfred Sollitt dirigiu e coescreveu esse filme, que acabou sendo ali, né, muito elogiado por conta da atmosfera opressora que ele tem aqui. Esse estilo visual do filme, ele é muito distinto, a paleta de cores, ela é muito escura, mas ela entrega ali um ambiente bem claustrofóbico pra gente, sabe? Eu acho um filme bem sufocante. Paula Shepard entrega uma personagem, assim, inesquecível como Alice. Ela é muito complexa, ela é bem ambígua, sabe? E aqui foi a estreia da Brooke Shields no cinema, gente, que interpreta a nossa vítima inicial. Esse filme, ele tem muita ambiguidade sobre a identidade do assassino, né? Então, assim, vai fazer com que vocês pensem um pouco mais, tá bom? Mas vale muito a pena. O próximo é As Sete Máscaras da Morte, de 1973. E aqui a gente vê uma comédia de terror britânica, que acaba servindo como uma vitrine brilhante para mostrar o talento do nosso Vincent Price, né, meus papinhos? E o Price, ele interpreta o Edward, que é um ator shakespeariano, super megalomaníaco, muito excêntrico, sabe? Só que ele acaba sendo ridicularizado e tem a sua carreira destruída por um grupo de críticos de teatro. Então ele vai decidiu se vingar deles, né, e forjar sua própria morte. Só que em seguida ele começa a capturar esses críticos e começa a recriar cenas de morte inspiradas nas peças do William Shakespeare. Gente, esse filme é maravilhoso. O Vincent Price aqui está um sabor. O Douglas Hitchcock, que dirigiu o filme, tem um
tem um tom muito grande de humor, só que ele tem esse estilo grandioso, né, que completa perfeitamente as performances do Price. O filme, ele é um banquete visual mesmo, com mortes muito criativas e teatrais, e, gente, muitas delas envolvem disfarces, o que eu acho maravilhoso ver o Vincent Price se disfarçando de tudo quanto é coisa. E aqui ele tava no auge da sua forma. Esse filme, ele acaba sendo uma carta de amor e ódio ao teatro, né? O Price, que é um grande fã de Shakespeare, teve a oportunidade de recitar todas as falas, né, na peça enquanto ele estava encenando as mortes. Eu acho que tem muita criatividade e, gente, que filme maravilhoso, vale muito a pena, assistam. O próximo filme é Armadilha para Turistas, de 1979. Eu esqueci de colocar, meus papinhos, esse filme naquela nossa outra lista de 11 filmes de museus de cera, vocês acreditam? Porque esse filme aqui, ele acabou se tornando um cult. A trama acaba seguindo esse grupo de jovens que, após o carro deles quebrarem numa estrada isolada, eles buscam ajuda numa atração turística ali abandonada, que é um museu de cera e artefatos de manequim. Só que logo eles acabam descobrindo que esse local é habitado por um homem muito misterioso e seu irmão, um psicopata com habilidades telecinéticas que dá a vida aos manequins. Gente, trecheira total maravilhosa. O David Schmoller, que dirigiu esse filme, ele dirigiu com esse orçamento bem apertado, só que ele conseguiu criar esse ambiente bem perturbador visualmente. Eu acho ele bem legal, esse filme. E tem uma coisa, a trilha sonora do Pino Donaggio, que foi famoso por Carrie e Um Tiro da Noite, contribuiu bastante para essa sensação de estranheza nesse filme. O Chuck Connors, conhecido pelos papéis de faroeste e série de TV, acabou entregando essa performance bem legal e ambígua como dono do museu. Apesar dele ter tido esse baixo orçamento, ele é muito elogiado pela essa originalidade, na sua capacidade de criar esse terror mais genuíno. Então, assim, vale muito a pena, meus papinhos. Dito isso, essa é mais uma lista que eu estou entregando aqui pra vocês, tá, meus papinhos? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!